Deu tempo aí de todo mundo se preparar. Aos poucos a galera vai entrando também, a gente vai aceitando por aqui. Primeiro, eu queria desejar aí uma boa noite a todos. Ontem a gente começou o nosso webinar, foi acho que um momento muito incrível, não só acho que pelos feedbacks que a gente recebeu, mas eu acho que enquanto time aqui, a gente ficou muito feliz com a curadoria dos conteúdos, como os convidados trouxeram, né, tantos assuntos relevantes. Eu sou Amanda, sou CMO da Lumix, estou aqui ajudando a construir esse evento, por entender que essa é uma necessidade não só nossa, enquanto empresa no Brasil, mas de tantos outros parceiros, clientes que acabam chegando até aqui e ainda não têm informações suficientes, né, concatenadas em um só lugar, né, acho que é um momento ótimo para a gente explorar isso. As coisas estão acontecendo e, ao mesmo tempo, a gente está construindo esse carro em movimento, não dá para parar. Então, a gente teve a ideia de reunir amigos de trabalho, profissionais que estão liderando isso no Brasil, principalmente porque a gente aqui também, na outra ponta, está construindo um conteúdo muito compilado, né, assim, para poder distribuir para os nossos clientes. A gente entendeu que o nosso time jurídico está construindo isso na unha, a gente achou que ia ser mais rápido, e aí a gente se deparou com várias questões, então a gente preferiu tomar mais tempo, entregar algo que estivesse mais alinhado com o que está acontecendo no mundo, tendo mais cuidado com as informações, e a gente resolveu utilizar também esse espaço aqui para entender quais seriam as possíveis dúvidas das pessoas, né, abrindo um evento aí para que todos pudessem contribuir, assim, a gente conseguisse gerar um conteúdo mais assertivo também. Então, Tati, muito bem-vinda, posso chamar de Tati, eu falei até para a galera aqui, eu sou do marketing, eu tenho licença poética para brincar mais, porque está cheio de advogado aqui, eu estou com a camisa do Mickey, então eu estou aqui para ser a parte um pouco mais divertida, vou ficar aqui no chat brincando com as pessoas, interagindo, enquanto vocês tocam a parte mais séria, não menos importante. Muito bem-vinda e muito obrigada pelo seu tempo. Vou passar a palavra para a Nath, para ela te apresentar, e estou aqui na sala com todo mundo, aprendendo muito com vocês hoje. Obrigada. Obrigada, Amandinha, pela introdução. Boa noite, pessoal. Um prazer aí ter tantas pessoas conhecidas, colegas de trabalho, participantes do mercado de ativos digitais e que estão interessados em aprender um pouco mais, entender um pouco mais, desvendar algumas dúvidas que acabam surgindo no meio do caminho, como a Amanda estava comentando, a gente está construindo tudo isso do zero. E hoje a gente tem uma convidada especial para falar sobre um tema que é a consulta pública 111 e todos os impactos na regulação de ativos digitais no Brasil. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Nathalie Diniz, eu sou head aqui de ativos digitais e a parte especialmente de vendas institucionais também. Tenho uma formação jurídica, mas estou atuando aí mais na vertente de negócios na Lumix. E falando um pouco da nossa convidada especialista, a Tatiana. Ela é sócia do Pinheiro Neto Advogados, um escritório extremamente renomado no campo da área financeira. Várias instituições financeiras são clientes do escritório. E ela, além disso, ela é mestre em Direito Comercial pela USP, Universidade de Chicago. Ela tem um currículo que diz por si só sobre ela. Eu gostaria, Tati, até que você falasse um pouco mais de você, se apresentasse para todo mundo, quem ainda não a conhece, e também falar como a gente começou tudo isso, porque eu acho que como é que um escritório que há anos já está no mercado, tão consolidado na parte do que a gente chama de TradFi, do mercado financeiro tradicional, começou a olhar para criptoativo? Bom, boa noite a todos. Primeiro, obrigada pelo convite. Parabéns, Amanda, Nath, todo o time da Lumix pela iniciativa. É um maior prazer estar aqui. Bom, eu atuo, né, na área financeira há 20 anos, né, aqui desde sempre no Pinheiro Neto, na mesma área.
E em torno de 2015, então, quando, né, não se falava ainda muito sobre criptoativos, nós começamos a ser procurados por algumas empresas que já atuavam no setor, uma delas até a sua antiga casa, Nath, que estavam muito preocupados, né, na época, com os projetos de lei que começaram a pipocar, criminalizando cripto, né, buscando barrar o desenvolvimento do mercado de cripto no Brasil. Ou até, né, bancos que estavam na época fechando contas, né, das empresas de cripto, até por um desconhecimento, uma preocupação, né, em relação a esse setor que era ainda, né, muito incipiente na época. Não preciso nem falar que eram tempos muito diferentes dos tempos que nós vivemos hoje, muito, né, se desenvolveu desde então, e na época a gente começou, então, a entender o que era, né, aquele criptoativo, como funcionava, para que servia, quais seriam os potenciais usos, né, se de fato era um mercado com todo aquele potencial, né, que as empresas do setor já falavam, e a gente realmente, né, acreditou em todo o potencial, né, que, enfim, hoje é uma realidade, e nós vimos naquela época uma grande sinergia com o que a gente já fazia na prática de serviços financeiros, tanto em relação ao uso do criptoativo como meio de pagamento, né, tanto quanto o uso do criptoativo como meio de investimento, né, com potencial, né, uso dentro do mercado de capitais, que na época, né, não era ainda, né, um grande caso de uso de cripto, né, não tinha ainda as operações de tokenização como a gente tem hoje. Então, a gente absorveu, né, como uma subprática da nossa equipe de serviços financeiros, essa prática do mercado de ativos digitais, blockchain, tokenização, e, né, começamos a atuar bastante no setor, a estudar muito o tema, e acho que, né, hoje a gente consegue ter a prova aí que a gente fez a escolha certa, né, até o próprio regulador, né, o Banco Central, que é o regulador, que a gente tem muita familiaridade pela nossa prática já tradicional, e hoje a gente tem um time grande dedicado muito ao tema. Maravilha. E, assim, é uma trajetória muito legal. Eu noto que vocês, nesse início, atendiam, além das empresas que já estavam ali lidando com o mercado de ativo digital, com operações envolvendo compra e venda, intermediação de ativos digitais, mas ao longo do tempo a gente veio acompanhando uma evolução natural do mercado, e hoje a gente tem um movimento de players institucionais, bancos, né, regulados, indo num movimento muito similar de adotar também essa tecnologia. No meio desse ecossistema, dessa seara, como que a consulta pública 111, que trata especificamente de stablecoins, ela impacta esses dois players, tanto as VASPs de um lado, que são as empresas que atuam eminentemente com ativos digitais, como de outro lado, por exemplo, a esses bancos, fintechs. Um exemplo que eu vislumbrei, por exemplo, é o tratamento de limitação. A gente tem limitação diferente, até 500 mil dólares, no caso de CTVMs, DTVMs, bancos, e as VASPs têm uma limitação ali de 100 mil dólares. Além desse impacto, dessas diferenças, como foi atingido o mercado, tanto do mercado tradicional, como das VASPs, as empresas que prestam aí serviços de ativos digitais? Boa pergunta, Nath. A consulta pública 111, ela é um resultado de todo esse crescimento, amadurecimento, né, do mercado que você bem mencionou. E hoje, né, nós temos não apenas as empresas nativas, mas esses players já tradicionais envolvidos dentro desse mercado. E é inegável que um dos grandes casos de uso, né, não só no Brasil, no mundo inteiro da cripto, principalmente de stablecoins, são as remessas internacionais, né? Usando stablecoins, você consegue fazer remessas de forma muito mais eficiente, mais barata, muito mais rápida, né, do que os canais tradicionais de remessas internacionais. E isso, né, começou a chamar a atenção do regulador, né? O Banco Central começou a olhar para esse movimento no mercado, falou, bom,
Desde 2017, né, o Banco Central já tinha se manifestado, né, indicando que não é porque você está utilizando, né, na época era chamada de moeda virtual pelo Banco Central, né, agora um ativo virtual, para fazer uma remessa internacional, que você deixa de precisar cumprir com todas as normas cambiais, inclusive a necessidade de ter um agente autorizado a operar no mercado de câmbio, cursando e formalizando essa operação. E mais recentemente, até o Banco Central reconheceu a possibilidade de que os criptoativos em geral sejam utilizados como uma forma de integralização de capital estrangeiro no país, né? Então, você tem uma empresa no Brasil, né, detida por um estrangeiro, você quer aumentar o capital dessa empresa com o Bitcoin, por exemplo, hoje já existe uma forma de você formalizar esse registro junto ao Banco Central, né, através do sistema do SCAED, que já contempla a integralização desse capital com ativos virtuais. Mas não existia ainda uma forma de se cursar e se registrar uma operação, por exemplo, né, um pagamento internacional ou uma transferência internacional usando ativos virtuais, se não indo pelos meios, né, tradicionais, fazendo uma simbólica, por exemplo, né, como se fosse uma simultânea ou simbólica de câmbio, né, registrando uma perna de saída e uma perna de entrada, para mostrar, por exemplo, você tem que fazer um pagamento de importação usando uma stablecoin. Aí você faz uma perna de saída registrando como pagamento de importação e depois registra uma perna de entrada como compra do ativo virtual, né? Como se aquela empresa que recebeu o pagamento estivesse usando os recursos para fazer a compra, né? Para você conseguir ter o registro de que aquele criptoativo, né, saiu, e daí que, entre aspas, né, que a gente sabe, né, que esse conceito de movimentação internacional de cripto, né, não é tão simples, né, mas, enfim, como se registrando como se tivesse saído do Brasil e indo para uma carteira no exterior. Então, o Banco Central olhou para isso e realmente viu que existia, né, uma lacuna na regulamentação, que precisa ser endereçada, né, e eu acho que isso é em benefício tanto dos players nativos, quanto, né, dos players tradicionais que estão entrando agora nesse mercado. Porque a partir do momento em que você tem um canal claro, né, de registrar essas operações internacionais, você consegue, né, atrair clientes que não estão, né, dispostos a correr qualquer risco em relação à formalização dessas operações. Então, com isso, né, a stablecoin, né, ou qualquer outro criptoativo utilizado para essas transferências internacionais deixa de ser usado mais pelas pessoas mais familiarizadas com esse mercado e pode passar a ser utilizado como, de fato, um novo canal, né, para fins dessas remessas internacionais. E realmente, seguindo a regulamentação já tradicional desse mercado, o Banco Central está trazendo, né, algumas restrições de como essas operações vão ser realizadas daqui em diante. E daí que entram, por exemplo, esses limites que você comentou, né? No caso de uma VASP, o Banco Central está propondo o limite de $100 mil, que é o mesmo limite das instituições de pagamento que operam no mercado de câmbio, enquanto que outros players, né, uma da TVM e CTVM, vão ter um limite maior, né, no caso da TVM e da TVM, $500 mil, como você comentou, e pode chegar até operações sem limite algum, né, como acontece com bancos que fazem as operações de câmbio e não estão sujeitos a nenhum limite. E daí muito se discute, né, se o limite que está sendo proposto para as VASPs não seria um limite muito baixo, se não deveria ser pelo menos o limite das TTVMs e TTVMs, dado que todo arcabouço regulatório que está sendo construído para as VASPs é muito semelhante ao que já se aplica na TVM e CTVM. Então, por que tem um limite menor, né? Por outro lado, o Banco Central argumenta que é algo ainda novo, que ele está começando a conhecer essas empresas, então ele gostaria de começar com um limite menor para testar um pouco, né, as águas e sentir como essas empresas vão começar a operar nesse mercado. Enfim, né, acho que tem toda essa discussão de qual que é né, qual que é o nível certo, né, aqui de regulamentação, mas o fato é que essas operações agora vão entrar para a esfera regulada com a edição da norma que vai resultar da 111. Uma pergunta que, assim, a gente, de forma recorrente, discute com os participantes, com outras empresas que querem iniciar atividades utilizando stablecoins, ativos digitais, num aspecto geral,
Com relação o Banco Central ali, ele trouxe um período aí de vacância, uma autorização, né, temporária, enquanto para aquelas entidades que já se consideram em operação, ou seja, já tem uma atividade nesse segmento comprovada, e esse período de vacância, enquanto a autorização efetivamente ela não é concedida ali, a gente vai passar por essa esteira aí de análise pelo Banco Central, até que todas as licenças sejam concedidas. Mas muito se discute sobre quais são os critérios para ser considerada uma VASP operacional. O que o Banco Central está analisando para que seja enquadrado ou não como em atividade? Você tem alguma dimensão sobre quais são os fatores que levam a ser considerado ou não? Isso vem até da própria Lei 14.478, né, que determinou que aquelas empresas em operação deveriam poder continuar operando, né, enquanto aguardam a autorização do Banco Central. Mas a lei não trouxe, né, uma definição do que seria este operando, né. Aí o Banco Central trouxe um conceito parecido, que aquelas empresas que já, né, estarão em operação, elas vão poder tanto entrar com pedido de autorização para operar como VASP, né, em uma das 3 categorias que o Banco Central está estabelecendo na consulta pública 109, e continuar operando, então, enquanto aguardam a análise do Banco Central desse pedido de autorização, e essas empresas que entrarem com esse pedido, elas poderão, ao mesmo tempo, assumindo que elas já exerçam alguma das atividades que estão sujeitas a 111, também indicar a intenção delas de operar dentro do mercado de câmbio, e continuar realizando as operações também dentro desse mercado, enquanto aguardam a autorização do Banco Central. E essas operações são aquelas que estão, né, indicadas lá na 111, que durante esse período de transição, e depois a gente pode, né, falar um pouco mais desse ponto também, seria a compra e a venda de stablecoins em moeda estrangeira para residentes, ou compra e venda de stablecoins em reais para não residentes. Então, se faz alguma dessas 2 operações, você pode entrar com pedido para continuar operando com essas atividades também, além do pedido de VASP, e seguir, então, operando. Mas o que é, né, estar operando para fins desse direito adquirido? O Banco Central, ele não trouxe, né, esse esclarecimento na proposta de regra. Mas em conversas com o Banco Central, ele deixou claro que ele espera que essas empresas tenham, né, presença no Brasil, então tem uma empresa de fato, né, constituída aqui no Brasil, e exerçam essas atividades através dessa empresa. Inclusive, um dos documentos que vão ter que ser apresentados para o Banco Central quando do pedido de autorização são as demonstrações financeiras auditadas dessa sociedade local, justamente porque o Banco Central quer ver, né, quais são as operações que estão lá refletidas dentro dessas demonstrações financeiras. Então, não adianta, por exemplo, né, no caso de um grupo internacional, né, você fala, mas eu tenho clientes brasileiros, né, mas eu atendo eles através de uma sociedade estrangeira, sem ter qualquer presença local. Ou eu até tenho uma sociedade brasileira, mas eu não uso ela para operação, né, ela fica lá para fazer contratos de marketing no Brasil, por exemplo, né, mas eu não tenho o fluxo da operação passando por essa sociedade. Isso não deve ser o bastante para o Banco Central. Então, é importante realmente evidenciar que tenham as operações, né, sendo realizadas pela sociedade brasileira, ainda que essa empresa contrate, eventualmente, prestadores de serviço no exterior ou no Brasil, como os prestadores de serviços essenciais, né, que também estão previstos na consulta 109, para viabilizar as suas atividades, mas que elas, de fato, desempenhem as atividades para as quais elas estarão pedindo a autorização do Banco Central. Então, se é uma intermediária, precisa realizar as atividades próprias de intermediária, né, por exemplo, compra e venda de criptoativos. Se é uma custodiante, precisa realizar atividades próprias de custodiante. E se for entrar na seara do mercado de câmbio, precisa realizar uma das que eu mencionei, né? A compra e venda das stablecoins nas respectivas moedas, a depender se for para residente ou não residente. Então, realmente, o Banco Central vai querer ver evidências de que essa operação está acontecendo e de forma profissional e recorrente, nas palavras, né,
que a gente já ouviu do Banco Central. Então, não adianta também ter um family and friends, assim, tendo, né, meia dúzia de amigos para falar que eu estou fazendo alguma operação. O Banco Central também já indicou que, na época das instituições de pagamento, ele foi mais flexível, então, esse family and friends funcionou naquele momento, mas que, nesse momento, a barra é mais alta e que ele quer operações, de fato, mais robustas sendo demonstradas. Muito bom. Assim, você tem uma participação muito grande, inclusive apoiando a associação de classe que atende vários participantes do mercado, desde OTCs, empresas de pagamento, exchanges nacionais, internacionais. Você acaba tendo uma visão macro do mercado como um todo. E quais as principais dores que você tem observado, assim, pensando de uma forma ampla? Vamos pensar os pontos ali trazidos na consulta 111, tanto os pontos inovadores, como os pontos sensíveis também. Como é que está sendo as dores do mercado de implementar essas regras? A 111 ela é uma regra, digamos, bastante desafiadora. Ela trouxe diversos pontos de preocupação. Acho que até, assim, mais do que a 109, que é até uma regra mais robusta, né, que trata de todo o processo de constituição, autorização das VASPs, mas é uma regra que acho que já estava mais alinhada com a expectativa do mercado e também, os departamentos do Banco Central são distintos, né? O departamento que publicou a 109 e a 110 é o DENOR, que é um departamento do Banco Central que já estava mergulhado mais no tema cripto, né? A 111, ela foi elaborada pelo DREG, que cuida do mercado de câmbio e que não estava tão envolvido com o mercado cripto como o DENOR. Inclusive, né, ambos os departamentos estão fazendo um trabalho assim, excelente de diálogo com o mercado. A gente, né, teve diversas conversas por conta de clientes, associação, né? Sou muito próxima da Betoken, né, que está fazendo um trabalho formidável, né, de conversas educacional mesmo, né, com os associados junto aos reguladores, para levar, né, os pontos de preocupação e propostas de alterações aí à regulamentação que foi proposta. Então, pensando especificamente na 111, sacando alguns pontos, a questão da custódia, né, da carteira autocustodiada, né, da não possibilidade de transferência da VASP brasileira de ativos virtuais de clientes brasileiros denominados em moeda estrangeira, então uma stablecoin, né, denominada em dólares, por exemplo, para uma carteira autocustodiada de um cliente brasileiro. Então, esse é um ponto que gerou muita preocupação, porque você sabe que é muito comum, né, que os investidores desse mercado queiram usar suas carteiras autocustodiadas, até por uma questão de proteção, né, não é só para que as operações não sejam tão visíveis, né, mas também por uma preocupação de proteção desses ativos. Mas, por outro lado, o Banco Central tem uma preocupação de, a partir do momento que o ativo ele é transferido para uma carteira autocustodiada, que o Banco Central perca a possibilidade de monitorar esse ativo, né, de ter informações sobre ele fornecidas por uma instituição autorizada, porque daí dependeria do próprio titular da carteira, que não é, né, uma entidade sujeita à supervisão do Banco Central, passar essas informações, e daí poderia, por exemplo, fazer uma transferência internacional desse ativo sem qualquer visibilidade para o Banco Central. Então, o Banco Central tem essa preocupação não de controlar, mas de poder, né, ter acesso às informações. Então, acho que aqui, né, tem sido muito discutido como chegar num equilíbrio, né, entre a flexibilidade, né, que esse mercado gostaria de ter, até para fins da proteção desses ativos, mas, ao mesmo tempo, atendendo essa preocupação do Banco Central. Outro ponto, né, que foi bastante discutido é a questão da transferência internacional de ativos virtuais, que como eu falei, né, acho que uma operação que tem um potencial enorme, né, de realmente viabilizar o uso das stablecoins como uma nova forma de transferência, né? Eu falo stable porque é o mais comum, mas cripto em geral, né? Usar a tecnologia do blockchain para fins dessas transferências internacionais.
mas daí na 111 o Banco Central está indicando que apenas seria possível uma VASP brasileira fazer uma transferência internacional de um ativo virtual para uma outra VASP no exterior que seja sujeita à regulação prudencial. Primeiro, né, já tem uma dificuldade de se saber para quem você está transferindo o ativo. Como você vai previamente identificar se aquela wallet para a qual você está transferindo é custodiada por uma VASP, se essa VASP está sujeita à supervisão prudencial. Traz um desafio muito grande, né, uma complexidade muito grande para as operações. Então, até uma discussão, né, que já foi levada para o regulador se não deveria ter pelo menos um valor mínimo, né, para essas operações até X, você não precisaria fazer esse tipo de verificação, acima você faria, daí talvez trabalhar com uma espécie de uma whitelist, né, para apenas fazer a transferência para determinadas carteiras, e também, mesmo a questão da carteira autocustodiada, também, além da preocupação da restrição em si, também tem essa preocupação, né, das VASPs de como elas vão fazer esse monitoramento, né? Como eu sei que meu cliente está transferindo para uma carteira autocustodiada ou uma carteira em outra exchange. Então, e também, acho que aqui tinha um certo, né, desconhecimento, até porque é um tema muito complexo mesmo, né, do Banco Central, de entender a dificuldade que isso envolvia, né, de quão difícil que é para as empresas desse setor identificarem previamente o destino, né, para onde esses ativos estão indo, né, que é muito mais fácil você identificar isso pós-operação. Então, até o Banco Central mesmo, ele está estudando como flexibilizar isso, né, se talvez os registros posteriores, como a autodeclaração prévia do cliente, possa atender essa preocupação. Então, esse é um ponto bem delicado. E um outro ponto também que a gente tem discutido bastante, que também preocupa bastante o mercado, é a questão do regime de transição, né? Como eu comentei, durante o regime de transição, e o que é esse regime de transição? É o prazo que o Banco Central vai levar para analisar o processo de autorização das VASPs, né? Então, só pensando numa linha do tempo aqui, acho que para ficar, né, mais fácil também de todo mundo visualizar o tamanho do problema, né? Vamos supor que a regra saia no final do ano. Aí o Banco Central vai dar 6 meses para todo mundo entrar com pedido de autorização. A partir do momento que as empresas entram com pedido de autorização, o Banco Central vai fazer análise, né, da fase 1 do processo, né, olhando principalmente para as evidências de que aquelas empresas estão em operação, demonstrações financeiras auditadas, informações básicas dos controladores, enfim, vai fazer um filtro inicial. Esse primeiro filtro, né, pelo que a gente já ouviu do próprio Banco Central, pode ser que leve em torno de 1 ano. Né? E daí, uma vez que conclua esse primeiro filtro, o Banco Central vai falar, bom, agora você vai para a fase 2. A fase 2 vai se apresentar mais uma leva, né, de documentação dentro de um processo parecido com o que já existe hoje para outras instituições reguladas. E daí o Banco Central vai analisar essa nova leva de documentação, que pode ser que leve até 2 anos. A gente está falando de um período aí de 3 anos, né, em que essas empresas vão estar dentro desse regime de transição, aguardando a autorização do Banco Central. E podendo realizar as operações que as normas estão permitindo que realizem durante esse período. Quando a gente olha para a 111, ela só permite que, durante esse período, as VASPs operem com a compra e venda de stablecoins em moeda estrangeira ou a compra e venda de stablecoin em moedas em reais para não residentes. Não permite a transmissão internacional, que seria o terceiro tipo de atividade que está previsto lá, né, que é a transmissão internacional de ativo virtual para fins de pagamento ou transferência. Isso significa que, se você é uma VASP e vendeu um USDC para o seu cliente, no dia seguinte, seu cliente fala, ótimo, tenho USDC nas mãos, agora eu quero transferir para uma wallet lá no exterior, né, nos Estados Unidos. Não posso, porque eu não posso fazer a transmissão internacional. Então, agora você tem que ir no meu banco parceiro, que pode, como entidade autorizada, realizar a transmissão internacional para você conseguir fazer essa transferência, ou vamos voltar para a simultânea, né, de câmbio que eu comentei, que hoje é autorizado. Então, isso restringe muito, né, as VASPs que operam nesse mercado, principalmente de remessas internacionais. Então, esse é um pleito que, né, tem sido levado para o Banco Central. O Banco Central tem sua preocupação, né, de liberar esse tipo de operação enquanto a empresa não é autorizada, sendo que é uma operação muito próxima, né, do mercado de câmbio tradicional.
mas realmente é uma preocupação, né, do mercado até em relação à competitividade, né, das empresas desse setor, porque daí como você concorre com uma outra instituição já autorizada que vai poder fazer a transmissão internacional, né? Então, esse também é um grande pleito, e tem outras, né, preocupações um pouco mais específicas, né, de determinados setores. Então, corretoras de câmbio, por exemplo, elas estão fora da autorização para operar com ativos virtuais dentro do mercado de câmbio. Mas o principal, né, negócio de uma corretora de câmbio é fazer remessa internacional. Se, de fato, né, o ativo virtual virar esse novo canal de remessas, elas estariam excluídas, né, de poder realizar as remessas internacionais usando um dos que talvez sejam um dos principais canais de remessas nos próximos anos. E daí isso praticamente mata, né, o modelo de negócios de algumas, né, dessas empresas. Então, também tem um pleito com o Banco Central de essas empresas serem também autorizadas a operar com ativos virtuais dentro do mercado de câmbio. Então, assim, tem diferentes temas, como, assim, eu acho que eu pincelei alguns, mas tem diferentes temas bastante complexos no âmbito da 111. E assim, são mudanças que a gente... São dois movimentos aí. O movimento das corretoras de câmbio, bancos de câmbio, que querem, já estão com um olhar muito atento sobre a adoção de stablecoins. Eu vi até uma pesquisa, acho que foi elaborada pela Abracam. Eu vi uma matéria que foi publicada em fevereiro desse ano, e eu acho que a pesquisa ocorreu no âmbito da associação que cuida aí de todas as empresas do mercado de câmbio. Eles fizeram um levantamento em que mais ou menos 50% por essa matéria dos associados eles já têm interesse ou já estão estudando alguma forma de implementar ou adotar essa esteira de stablecoins ali no seu processo interno. E a gente tem esse movimento, então, de um lado de corretoras, bancos de câmbio, olhando para essa parte de ativos digitais, e numa outra seara, num outro campo, empresas que são VASP, são provedores de ativos digitais, já manuseiam essa classe de ativo, querem e estão aí se sentindo imersas no mercado que toca o mercado de câmbio, dado que no âmbito da consulta 111, a gente trouxe aí impactos para as resoluções do Banco Central, 277, 278, 279. Então, a gente vê esses dois movimentos convergindo. E essas mudanças que acontecem nesses dois ecossistemas, que obrigações a gente pode considerar que são inevitáveis, Tatiana, que não vai ter como fugir, vai ser um caminho que todos os participantes, os players, vão ter que adotar? Quando a gente está falando das empresas que vão atuar com ativos virtuais dentro do mercado de câmbio, a gente está falando das VASPs, né, reguladas no âmbito da 109, né, da regra que resultará da 109. E essas empresas, elas vão ser instituições sujeitas a um arcabouço regulatório muito semelhante ao que a gente vê no mercado para as distribuidoras de valores imobiliários, as corretoras, até acima, né, do que a gente vê para as instituições de pagamento. Então, realmente, o Banco Central, ele já deixou claro que ele vai construir todo um arcabouço regulatório para essas instituições, ou adaptar, né, o arcabouço regulatório que já existe hoje no mercado financeiro para essas instituições, e que elas devem estar preparadas para conseguir atender todas as regras que hoje se aplicam às instituições reguladas. Isso vai desde PLD, né, PLD indiscutível, né, vai ter ainda mais operando no mercado de câmbio, uma das principais preocupações do DEREG, né, que é esse regulador específico do mercado de câmbio dentro do Banco Central, é com prevenção à lavagem de dinheiro. Então, vai ter que ter uma estrutura bastante robusta de PLD. A gente sabe que muitas que operam no mercado hoje já tem, né, mas vão precisar potencialmente, né, acho que trazer mais robustez ainda para essa estrutura, inclusive, né, esse é um outro ponto bastante controverso. O Banco Central já indicou que ele vai adotar no Brasil a Travel Rule.
Então, essas empresas, além das regras de PLD tradicionais, que já se aplicam às instituições financeiras hoje no Brasil, vão estar sujeitas também à Travel Rule, com toda a complexidade que a gente sabe que isso traz, né? Então, até tem sido muito conversado com o Banco Central como vai ser a implementação da Travel Rule no Brasil, e até um pedido do mercado que o Banco Central dê um prazo maior, né, para essa discussão em relação ao Travel Rule, porque hoje a gente não tem nenhuma outra jurisdição uma resposta, né, de qual que é a forma ideal de se adotar a Travel Rule, né? Então, a gente tem um receio, né, de todo o ônus que isso vai trazer para o mercado e até sobre a viabilidade, de fato, de se adotar a Travel Rule da forma que ela está sendo desenhada para o mercado brasileiro. Outra preocupação, né, que o Banco Central já deixou claro, é com relação ao gerenciamento de riscos, né, inclusive riscos envolvendo segurança cibernética, riscos de fraude. Então, também, né, essas empresas têm que estar preparadas para fazer o gerenciamento desses riscos, parte de controles internos, compliance, também o Banco Central já indicou, quando ele fala quais são os diretores, né, que ele entende que vão ser indispensáveis para a VASP, ele já deixa muito claro, né, que são os diretores responsáveis por PLD, gerenciamento de riscos, controles internos, governança, questão do relacionamento com clientes também, é um ponto bastante sensível para o Banco Central. Ele também já indicou que ele se preocupa bastante com a parte, né, de política de custódia, né, dos ativos, o que está relacionado também com a questão da segregação patrimonial, que é um dos temas também que o Banco Central se preocupa muito, né? Inclusive, né, a gente tem também um projeto de lei ainda para prever potencialmente uma segregação patrimonial em lei no país, e enquanto não sai esse projeto, até o Banco Central tem buscado meios no âmbito, né, da regulamentação de endereçar esse ponto. Daí que vem, por exemplo, a necessidade das VASPs oferecerem contas de pagamento para os seus clientes, porque são contas já sujeitas a uma segregação patrimonial no âmbito da lei própria das contas de pagamento, né, da 12865. Então, o Banco Central ele quer buscar, tem que proteger ao máximo todo o fluxo, né, desde Fiat até os ativos virtuais, com toda a obrigação também de segregação, né, contábil. A gente ainda não tem uma série de regras também que a gente sabe que o Banco Central ainda vai editar, por exemplo, a questão do patrimônio mínimo, né, de referência basileia, né, das instituições que vão ser as VASPs. A gente imagina que o Banco Central vai publicar algo parecido com o que já existe para as outras instituições reguladas, que vai além do capital mínimo e do patrimônio líquido que o Banco Central já colocou. Daí, de fato, seria necessidade de um capital regulatório, né, consistente com o volume que as empresas estão transacionando, que também traz toda uma complexidade de como fazer né, o cálculo desse capital. Então, eu não quero assustar ninguém aqui, mas acho que é importante que todos estejam preparados, de fato, para o que vem, né? Acho que tem tempo de se preparar, né? Como eu comentei, a gente imagina que as normas saem mais para o fim do ano, o Banco Central vai dar 6 meses para entrar com pedido de autorização, depois a regra já contempla mais 6 meses para estarem adaptados, tem até uma discussão se esse prazo de 6 meses não deveria ser maior, ou dividido em etapas, né, para ter mais tempo de se adaptar, mas é importante começar o quanto antes, né, para conseguir estar já com uma estrutura mínima, pelo menos, no momento em que as normas saírem. Boa. Um ponto que muitas vezes a gente discute e coloca o aspecto da vedação de autocustódia, mas tem alguns pontos, por exemplo, existe também a vedação que os não residentes no Brasil possam operar em nome de terceiro, tratando-se de stablecoins de reais, né, denominadas em reais. Então, é vedada ali, tem uma disposição que é vedada a compra, a venda, a troca ou a custódia de stablecoins denominadas em reais, porque a gente fala muito sobre o SDC ou o SDT, ou outras stablecoins pareadas em moedas fiduciárias que não real. Só que temos stablecoins pareadas em real e a gente tem essa vedação. Você acha que essa vedação ela é positiva ou pode gerar uma espécie de redução da liquidez das stablecoins denominadas em real no Brasil? Essa preocupação ela existe até
da regulamentação tradicional, né? Quando a gente pensa nas contas de não residente, né, em reais no Brasil, já existe essa vedação de que os não residentes não podem utilizar os seus reais aqui no Brasil para transações em benefício de terceiros, né? Só em transações em nome próprio. Então, o Banco Central está replicando, né, esse conceito quando ele fala que o não residente não poderia usar stablecoins de real para fazer essas transações por conta e ordem de terceiros. Eu acho que não deveria se ter, na minha visão pelo menos, né, inicialmente, um impacto tão grande se a gente tiver algo parecido com o que também existe para as contas de não residente, né, que aquelas instituições que sejam autorizadas a operar lá fora possam daí sim fazer as transferências em nome de, as transações em nome de terceiros, né, para você não ter, por exemplo, um provedor de liquidez que esteja uma VASP autorizada no exterior, ela deveria não estar sujeita a essa restrição, porque daí, de fato, ela vai fazer as operações aqui para trazer liquidez para o mercado. E daí a gente não criaria esse problema, né, da falta de liquidez, por exemplo, o impacto na liquidez, como você comentou. Então, acho que esse é um ponto que, enfim, se a gente conseguisse endereçar dessa forma, seria benéfico, mas, de todo modo, grande parte dos provedores de liquidez hoje, eles acabam atuando em nome próprio, né, pelo menos como atuam no mercado brasileiro. Então, ainda assim, acho que a gente poderia seguir na linha de que não estão atuando em benefícios de terceiros, mas se a gente tivesse a possibilidade de atuarem também, a gente evitaria questionamentos. Com certeza. Existem vários market makings que têm conta de não residente e que geram liquidez no mercado, dando aí sempre uma paridade com um par BRL. Além disso, a gente navegou muito sobre esses desafios regulatórios. Você acredita que, embora a gente tenha que ultrapassar todos eles, ainda é um período de construção e maturar todos esses percalços juntos, encontrar um caminho aí que atenda aos anseios do Banco Central, com relação à eventual possibilidade de lavagem de dinheiro, evasão de divisas mesmo, mas, em contrapartida, possibilitar que a gente continue evoluindo esse mercado de ativos digitais no Brasil. Novos modelos de negócio, eles podem surgir a partir da sedimentação, a consolidação, vamos dizer assim, de uma regulação sobre stablecoin no Brasil? Acredito que sim. Acredito que o objetivo do Banco Central é conseguir, né, chegar nesse equilíbrio, né, entre inovação e segurança. Não é algo fácil, né, é um desafio enorme que o Banco Central tem nas mãos, mas eles já deixaram claro que a intenção deles não é de forma alguma matar o mercado, né, pelo contrário, eles querem trazer mais segurança para esse mercado. E a partir do momento em que a gente tem normas claras, né, e uma segurança maior para os investidores, e principalmente quando a gente pensa também nas remessas internacionais, né, uma forma clara de se transferir internacionalmente os ativos, sem correr o risco de o Banco Central entender que está fazendo, né, uma transferência, uma operação ilegítima de câmbio, né, e também não tem todo o custo de ter que fazer uma operação tradicional de câmbio, né, quando você não precisaria, do ponto de vista operacional, seguir aquela operação, né, acho que traz uma série de oportunidades para quem quer, de fato, operar, né, de forma séria com segurança nesse mercado. Então, assim, acho que aumenta o custo, né, da operação, acho que é inevitável, a regulamentação tem esse impacto, né, acho que não dá para a gente negar que a partir do momento em que você tem que cumprir, né, todo esse arcabouço regulatório que eu comentei, você vai ter um custo maior de conformidade, né, de controles, de sistemas, mas, ao mesmo tempo, traz uma série de oportunidades e potenciais clientes novos, né, empresas mais, né, clientes mais institucionais, né, empresas de grande porte, que querem poder utilizar, né, os ativos virtuais de uma forma segura e sem qualquer risco de questionamento. Perfeito. E como o mercado ele pode se posicionar de forma proativa nesse cenário de construção? Ainda existe espaço para o setor privado, para os bancos, para as fintechs, para as VASPs, exchanges, empresas de custódia, provedores de tecnologia, de infraestrutura, contribuir mais ativamente nesse processo de construção regulatória,
ou através de uma associação? Como é que você vê esse cenário do mercado construir isso junto com o Banco Central? Sem dúvida alguma, tem muito espaço e é essencial o envolvimento das empresas desse setor nessa construção da regulamentação. Acho que a gente está passando no Brasil por um momento único, né? Com uma baita oportunidade nas mãos de fato, construir uma regulamentação que faça sentido, que permita o desenvolvimento desse mercado, que, né, não crie, né, ônus excessivos, e o Banco Central é um regulador que está muito aberto a conversar com o mercado. E acho que o caminho da associação é um excelente caminho, né? Porque é muito mais difícil cada um individualmente, né, buscar o Banco Central. E também no âmbito de uma associação você consegue, né, trocar ideias, né, ouvir reações de outras empresas que estão passando, né, por algo parecido, para conseguir chegar no consenso de quais são as propostas que fazem sentido ser levadas e pensar nas soluções. Então, aqui eu, né, incentivo muito todos a participarem ativamente. Algo que a gente, né, vê muito nas associações é que, às vezes, a discussão por envolver regulamentação fica muito no âmbito jurídico, né? E por mais que a gente tenha uma baita boa vontade e conheça o mercado, não é a mesma coisa do que alguém, de fato, no operacional, mostrar, né, quais são os impactos, o que daria para fazer, o que é possível, o que não é possível. Então, é importante, né, que a discussão saia, né, do âmbito apenas jurídico e realmente envolva os times operacionais das empresas, os times de compliance das empresas que vão poder, né, ajudar, de fato, na construção dessa nova regulamentação. Mas tem outras incertezas ou pontos que ainda geram dúvidas, são pontos que ainda estão em aberto e que merecem atenção por parte dos impactados pela eventual regulação que vai surgir aí advinda da 111? Tem diversos pontos. Eu acho que um dos grandes pontos, né, que envolvem aqui diferentes aspectos é justamente qual que é o nível de informação e controle que as empresas podem ter em relação a essas transferências, né? Porque acho que quando o Banco Central escreveu a Consulta Pública 111, ele partiu de onde ele conhece, que é o mercado tradicional, né? E no mercado tradicional é meio óbvio que quando você vai fazer uma transferência internacional, então eu estou mandando dinheiro para sua conta, Nath. O banco sabe que está saindo da minha conta e está indo para sua conta. É tão óbvio quanto isso, né? Você vai reportar, se você fez uma transferência da conta da Tatiana para a conta da Nathalie. Mas quando você está falando no mundo cripto, não tem nada tão óbvio assim, né? Você tem um número lá e que você não sabe exatamente se aquela wallet está na exchange XYZ, ou se é uma carteira, né, autocustodiada ou uma carteira custodiada. Então, acho que teve várias conversas com o Banco Central para explicar todos esses desafios operacionais. E acho que isso vai desde a questão da carteira autocustodiada mesmo, quanto para a questão da travel rule, quanto para a questão da transferência internacional para uma outra VASP sujeita à supervisão prudencial. Então, a gente sempre esbarra nessa questão de até onde a gente consegue enxergar, né, para onde as operações, quais são os beneficiários das operações. E eu acho que isso foi levado, né, por vários players, por associações, por Banco Central, e o Banco Central agora está, né, pensando em como endereçar isso. Se vai ser via uma autodeclaração, se não vai ser via uma autodeclaração, quais restrições vão ficar no fim do dia. E acho que esse é um ponto que ele está muito aberto ainda a ouvir também, né, comentários, sugestões que tenham e sejam levadas via as associações. Aquela questão que eu mencionei, né, das restrições também durante o regime de transição é um ponto que ainda tem sido bastante discutido com o Banco Central, ele também está aberto a alternativas. Então, acho que tem diversos pontos que nem o próprio Banco Central ainda tem a resposta, né? Então, realmente, acho que vale ainda se debruçar, né, nesses pontos e tendo propostas, né, buscar sugestões para discutir e, eventualmente, né, marcar conversas com o Banco Central. Maravilha. Olha, eu queria caminhar para considerações finais, Tatiana, te agradecer imensamente pelo convite.
Queria que você tecesse essas considerações finais e também comentasse como todo mundo aqui pode te contatar, conversar com você, eventualmente enviar alguma dúvida, algum questionamento. Tem muitos participantes aqui que são do mercado, que representam bancos, instituições, fintechs. Então, como é que... Vou passar a bola para você para trazer esses insights finais. Não, eu que agradeço, é um prazer participar. Parabéns de novo pela iniciativa. Eu fico totalmente à disposição para conversar. Acho que o jeito mais fácil de me achar é através do LinkedIn. Fiquem à vontade para entrar em contato. Vai ser o maior prazer conversar com vocês. Enfim, é sempre um prazer participar desses eventos que a gente tem a oportunidade de bater um papo, conversar mais. Realmente, acho que é um momento, né, da gente ter bastante diálogo dentro do mercado, entre os participantes, com o regulador, para que a gente consiga construir, né, essa nova regulamentação da melhor forma possível. Perfeito. Muito. A Amanda e o time aqui de marketing colocou no chat o seu LinkedIn para todo mundo acessar, pessoal. Quem tiver. E, por fim, agradeço, Tati, por ter aceitado o convite e a participação. Obrigada a você.